A Lei do Uno, Livro 1, Seção 7, 25 de janeiro de 1981. Eu sou o Ra. Eu saúdo no amor e na luz de nosso infinito Criador. Eu me comunico agora. Questionador pergunta: você mencionou que era membro de uma confederação de planetas. Quais ramos de serviço ou tipos de serviço estão disponíveis para membros da confederação? Você poderia descrever alguns deles? Ra responde: eu sou o Ra. Eu suponho que você se refira ao serviço que nós da Confederação podemos oferecer em vez do serviço que está disponível para nosso uso. O serviço disponível para nossa oferta àqueles que nos chamam é equivalente ao quadrado da distorção/necessidade daquele chamado dividido por ou integrado com a básica lei do Uno em sua distorção, indicando o livre-arbítrio daqueles que não estão cientes da unidade da criação. Questionador pergunta: a partir disto, eu suponho que a dificuldade que você tem para contatar este planeta no presente é a mistura das pessoas aqui, algumas sendo cientes da unidade, algumas não. E por essa razão você não pode vir abertamente ou dar qualquer prova de seu contato. Estou correto? Ra responde: eu sou o Ra. Como nós acabamos de repetir através deste instrumento, nós devemos integrar todas as porções de seu complexo de memória social em sua forma de desintegração ilusória. Então, o produto disto pode ser visto como o limite de nossa habilidade de servir. Nós somos afortunados que a lei do serviço é o quadrado dos desejos daqueles que chamam. De outra forma, nós não teríamos estado do ser neste tempo/espaço no atual contínuo da ilusão. Em resumo, você está basicamente correto. O pensamento de não ser capaz não é uma parte de nosso complexo básico de forma a pensamento na direção de seus povos. Em vez disso, é uma consideração máxima do que é possível. Questionador pergunta: por quadrado você quer dizer que se 10 pessoas chamam você, você pode contar que, quando comparar com a porção planetária de pessoas como 100 pessoas, elevando 10 ao quadrado, chega-se a 100? Isso está correto? Ra responde: eu sou o Ra. Isto está incorreto. O quadrado é sequencial. 1, 2, 3, 4, cada um ao quadrado pelo próximo número. Questionador pergunta: use um exemplo. Se apenas 10 entidades na Terra solicitarem seus serviços, como você poderia computar seus chamados usando essa regra de quadrado? Ra responde: nós elevaríamos 10 vezes sequenciais, aumentando o número até o 10º quadrado. Questionador pergunta: qual seria o resultado deste cálculo? Ra responde: o resultado é difícil de transmitir. É 1012, aproximadamente. As entidades que chamam são algumas vezes não totalmente unificadas em seu chamado, e então o quadrado é ligeiramente menor. Então existe uma perda estatística ao longo de um período de chamado. Entretanto, talvez você possa ver com essa informação estatisticamente corrigida o mecanismo do quadrado. Questionador pergunta: quantas entidades no presente estão chamando do planeta Terra pelos seus serviços? Ra responde: eu sou o Ra. Eu sou chamado pessoalmente por 352 mil. 352 mil. A Confederação, em seu espectro inteiro de complexos de entidade, é chamada por 632 milhões. 632 milhões de seus complexos mente, corpo e espírito. Estes números foram simplificados. Questionador prossegue: você poderia me dizer qual o resultado da aplicação da lei dos quadrados para essa situação? Ra responde: o número é aproximadamente sem sentido no senso finito, já que são muitos dígitos. Ele, no entanto, constitui um grande chamado que nós da criação inteira sentimos e escutamos como se nossas próprias entidades fossem distorcidas na direção de um sofrimento grande e esmagador. Ele exige nosso serviço. Questionador pergunta: em qual ponto este chamado seria suficiente para você vir abertamente entre as pessoas da Terra? Quantas entidades da Terra teriam que chamar a Confederação? Ra responde: eu sou o Ra.
Nós não calculamos a possibilidade de vir para entre seus povos pelo número de chamados, mas por um consenso entre todo o complexo de memória social, que tenha se tornado ciente da consciência infinita de todas as coisas. Isto foi possível entre seus povos apenas em instâncias isoladas. No caso de um complexo de memória social que é servo do Criador, ao ver esta situação, ter uma ideia para auxílio apropriado que pode ser realizado apenas entre seus povos, o complexo de memória social desejando este projeto o submete ao Conselho de Saturno. Se for aprovado, a quarentena é suspensa. Questionador prossegue. Eu tenho uma pergunta aqui, eu acho, sobre esse conselho do Jin. Quem são seus membros e como esse conselho funciona? Ra responde. Eu sou o Ra. Os membros do conselho são representantes da confederação e aqueles níveis vibratórios de seus planos interiores que carregam responsabilidade por sua terceira densidade. Os nomes não são importantes por não existirem nomes. Seus complexos mente, corpo e espírito demandam nomes, e, portanto, em muitos casos, os complexos de som vibratório que são consoantes com as distorções vibratórias de cada entidade são usados. Entretanto, o conceito de nome não é parte do conselho. Se nomes são requisitados, nós tentaremos fornecê-los. Entretanto, nem todos escolheram nomes. Em número, o conselho que permanece em sessão constante, apesar de variar seus membros por meios de balanceamento que ocorrem como vocês chamariam irregularmente, é 9. Este é o conselho de sessão. Como contingência deste conselho, existem 24 entidades que oferecem seus serviços quando solicitados. Estas entidades fielmente observam e têm sido chamadas de guardiões. O conselho opera por meios de o que vocês chamariam contatos telepáticos com a unicidade ou unidade dos 9, as distorções misturando-se harmoniosamente para que a lei do Uno prevaleça com facilidade. Quando a necessidade de um pensamento se faz presente, o conselho detém o complexo de distorção desta necessidade, balanceando como descrito e então recomendando o que for considerado como ação apropriada. Isto inclui 1. O dever de admitir complexos de memória social à confederação. 2. Oferecer auxílio àqueles que não estão certos de como auxiliar o complexo de memória social que requisita ajuda, de uma forma consoante com ambos os chamados, a lei e o número daqueles que chamam. Em outras palavras, algumas vezes, a resistência do chamado. 3. Questões internas no Conselho são determinadas. Estes são os deveres prominentes do Conselho. Eles são, sem qualquer dúvida, capazes de contatar os 24, que então oferecem consenso, julgamento, pensamento ao Conselho. O Conselho, então, pode reconsiderar qualquer questão. Questionador pergunta: o Conselho dos 9 são os mesmos 9 mencionados neste livro? Nota do tradutor. O questionador aponta para o livro de Uri Geller. Ra responde: eu sou o Ra. O Conselho dos 9 tem sido lembrado de forma quase não distorcida por duas fontes principais. Aquela conhecida em sua nomenclatura como Mark e aquela conhecida em sua nomenclatura como Henry. Em um caso, o médium se tornou escriba. No outro, o médium não era o escriba. Entretanto, sem a ajuda do escriba, a energia não teria vindo ao médium. Questionador pergunta: os nomes dos quais você falou são Mark Probert e Henry Puharit? Ra responde: eu sou o Ra. Isto está correto. Questionador prossegue: eu estou interessado na lei do Uno no que ela diz respeito ao livre-arbítrio e o que eu chamaria de propaganda realizada pelo contato de OVNIs com o planeta. Ou seja, o Conselho tem permitido que a quarentena seja levantada muitas vezes ao longo dos últimos 30 anos. Isto me parece uma forma de propaganda para o que temos feito agora, para que mais pessoas possam ser despertadas. Estou correto? Ra responde: eu sou o Ra. Levará uma certa quantidade de esclarecimento de conceitualização de seu complexo mental para reelaborar a sua pergunta em uma resposta apropriada. Por favor, permaneça conosco. O Conselho de Saturno não tem permitido a quebra da quarentena no contínuo tempo/espaço mencionado por você. Existe uma certa quantidade de pousos sendo realizados. Alguns desses pousos são de seus próprios povos. Alguns são das entidades conhecidas por vocês como o Grupo de Orion. Em segundo lugar, existe uma permissão cedida, não para quebrar a quarentena através da convivência entre vocês, mas para aparecer em capacidade de forma pensamento para aqueles que têm olhos para ver. Em terceiro lugar, você está correto ao presumir que foi concedida a permissão no tempo/espaço no
no qual seu primeiro dispositivo nuclear foi desenvolvido e usado, a fim de que membros da Confederação interagissem com seus povos de forma que causassem mistério. Isto é, ao que você se referiu como propaganda, e está correto. O mistério e qualidade desconhecida das ocorrências que somos autorizados a oferecer tem a intenção esperada de tornar suas pessoas conscientes da possibilidade infinita. Quando suas pessoas compreenderem o infinito, então, e somente então, o portal pode ser aberto para a lei do Uno. Questionador pergunta: você mencionou que ambas nossas pessoas e aqueles de Orion estão vindo aqui. Você poderia expandir sobre isso? Ra responde: eu sou Ra. Seus complexos de pensamento não correspondem aos complexos de sons vibratórios. Nós somos incapazes de responder. Por favor, reformule sua pergunta. Questionador prossegue: eu perguntarei apenas sobre Orion. Você mencionou Orion como uma fonte de alguns dos contatos com OVNIs. Você poderia me dizer algo sobre esse contato, seu propósito? Ra responde: eu sou Ra. Considere, se você desejar, um simples exemplo de intenções, que são boas/más. Este exemplo é Adolf. Este é seu complexo de som vibratório. A intenção é presumidamente se unificarem através da escolha do complexo de distorção, chamado de elite, de um complexo de memória social, e então escravizar, por vários efeitos, aqueles que são vistos como a distorção da não-elite. Existe então o conceito de tomar o complexo de memória social, então elitizado, e adicioná-lo a uma distorção pensada pelo assim chamado Grupo de Orion como um império. O problema encarado por eles é que recebem uma grande quantidade de energia aleatória liberada pelo conceito da separação. Isto os deixa vulneráveis, já que as distorções entre seus próprios membros não são harmonizadas. Questionador pergunta: qual a densidade do Grupo de Orion? Ra responde: eu sou Ra. Como a Confederação, as entidades da consciência de massa que compreendem aquele grupo são variadas. Existem muito poucas de terceira densidade, um grande número de quarta densidade e um grande número similar de quinta densidade, e muito poucas entidades de sexta densidade que compreendem esta organização. Seus números são talvez 1/10 dos nossos em qualquer ponto do contínuo espaço/tempo, já que o problema da entropia espiritual causa constante desintegração de seus complexos de memória social. Seus poderes são os mesmos dos nossos. A lei do Uno não pisca nem para a luz, nem para a escuridão, mas está disponível para o serviço aos outros e serviço a si. Entretanto, serviço aos outros resulta em serviço a si. Então, preservando e harmonizando ainda mais as distorções daquelas entidades que procuram a infinidade inteligente através destas disciplinas. Aqueles procurando a infinidade inteligente através do uso do serviço a si criam a mesma quantidade de poder, mas, como dissemos, têm constante dificuldade devido ao conceito da separação, que está implícito nas manifestações do serviço a si por envolver poder sobre outrem. Isto enfraquece e eventualmente desintegra a energia coletada por tais complexos, mente, corpo e espírito, que chamam o Grupo de Orion, e os complexos de memória social, que compreendem o Grupo de Orion. Deve ser notado, cuidadosamente ponderado e aceito, que a lei do Uno está disponível para qualquer complexo de memória social que decidiu se esforçar junto para qualquer busca de propósito, seja serviço a outrem ou serviço a si. As leis, que são as distorções primárias da lei do Uno, então são postas em operação, e a ilusão de espaço/tempo é usada como um meio para o desenvolvimento dos resultados daquelas escolhas livremente feitas. Então, todas as entidades aprendem, não importa o que buscam, todas aprendem o mesmo, algumas rapidamente, outras lentamente. Questionador pergunta: usando como exemplo um grupo ou complexo de memória social de quinta densidade do Grupo de Orion, qual era a sua densidade anterior antes de se tornar quinta densidade? Ra responde: eu sou Ra. O progresso através das densidades é sequencial. Um complexo de memória social de quinta densidade estaria compreendido de complexos de mente, corpo e espírito polidos da quarta densidade. Então, o conglomerado ou massa de complexos mente, corpo e espírito realiza sua mistura e os resultados são devidos às possibilidades variadas infinitas de combinação de distorções. Questionador pergunta: eu estou tentando entender como um grupo tal como o de Orion progrediria.
Eu era da opinião de que um entendimento mais íntimo da lei do Uno criaria a condição de aceitação se movendo, digamos, da terceira densidade para a quarta em nossa transição agora. E eu estou tentando entender como seria possível se você estivesse no grupo de Orion e orientado na direção do serviço a si. Como você progrediria, digamos, da terceira densidade para a quarta? Qual aprendizado seria necessário para isso? Ra responde: eu sou o Ra. Esta é a última questão completa para este instrumento neste momento. Você se recordará que nós entramos em alguns detalhes no que diz respeito àqueles que não são orientados ao serviço a outros ainda, e mesmo assim acharam e puderam usar o portal para a infinidade inteligente. Isto é verdade em todas as densidades do nosso oitavo. Nós não podemos falar por aqueles acima de nós, como vocês diriam, no próximo quantum ou oitavo de existência. Isto é, entretanto, verdade neste oitavo de densidades. Os seres são colhidos porque podem ver e gozar da luz /amor da densidade apropriada. Aqueles que encontraram esta luz /amor, amor /luz, sem o benefício de um desejo para o serviço, apesar disto, pela lei do livre-arbítrio, têm o direito de usar aquela luz /amor para qualquer propósito. Também pode ser acrescentado que existem sistemas de estudo que habilitam o buscador da separação a ganhar estes portais. Este estudo é tão difícil quanto aquele que nós descrevemos para vocês, mas existem aqueles com a perseverança para perseguirem o estudo da mesma forma que vocês desejam perseguir o difícil caminho de procurar saber a fim de servir. A distorção se baseia no fato de que aqueles que buscam servir a si são vistos pela lei do Uno precisamente da mesma forma daqueles que buscam serviço a outro, pois não são todos um? Servir a si mesmo e servir ao outro é um método dual de dizer a mesma coisa. Se você pode entender a essência da lei do Uno. Neste momento, nós responderemos a qualquer breve questão que você possa ter. Questionador prossegue. Existe qualquer coisa que poderíamos fazer para tornar este instrumento mais confortável? Ra responde: eu sou o Ra. Existem alguns pequenos ajustes que vocês podem realizar. Entretanto, nós somos agora capazes de usar este instrumento com mínima distorção e sem esgotar o instrumento a qualquer extensão significante. Você gostaria de perguntar mais? Questionador responde: nós não queremos sobrecarregar o instrumento. Muito obrigado. Tudo nos ajudou muito. Nós continuaremos na próxima sessão. Acredito que estou começando a compreender a progressão. Muito obrigado. Ra prossegue. Eu sou o Ra. Eu os deixo no amor e na luz do Uno Infinito Criador. Sigam adiante se regozijando no poder e na paz do Uno Criador. Adonai. Tradução Daniel Andreazzi. Locução Silvano Santana. Natureza Divina, o canal de boas notícias. Gratidão por assistir. Inscreva-se, curta e compartilhe.